Ao vivo, galera! Ó, a primeira resenha com equipe de produção. O canal Faca da LR está crescendo. Agora temos equipe de produção nos bastidores. Muito obrigado, amigão. Galera, hoje a live vai ser especial. Vou falar com o Wallace sobre um tema muito bacana, né? O que o nosso encontro com Deus aí nos tornou profissionais melhores. E vocês vão gostar muito. Para você que conhece alguém que está numa situação difícil, cara, compartilhe esse vídeo aí que pode ser que ajude, porque eu vou passar algumas dicas bacanas aí de alguém que estava no fundo do poço recentemente e impactou muito a minha vida aí. Eu vou passar para vocês aí poder da oração que teve na minha vida, na vida do Wallace. Vou falar para vocês uma dica legal, como me ajudou com relação à ansiedade. E como me ajuda também com lidar com aquelas pessoas, né, que humilham a gente aí, que nos tratam mal aí nas empresas. Qualquer empresa que você vai, cara, sempre vai ter um abençoado desse, que por inveja, né, enfim, vai acabar aí tentando, né, te machucar, te desestabilizar. E eu vou te dar uma dica muito legal de como que você pode tratar com relação a essa situação. Beleza, galerinha? Tô esperando aqui o meu convidado. E aí, Wallace, cadê você? Cadê você? Galera, para você também aí da segurança do trabalho, tem vários treinamentos em PowerPoint que eu tô colocando no canal também, então para facilitar a vida de vocês, se você tiver interesse aí, é só me mandar um e-mail aí. Tem lá NR35, 33, Brigada, espaço... A nova NR33 já tem lá um treinamento, operadores de empilhadeira, transpaleteira, tem vários treinamentos já em PowerPoint, né? Eu não costumava mandar para a galera em PowerPoint, sempre mandei em PDF, então agora tem das duas formas aí no canal, tanto em PowerPoint como em PDF. Meu grande convidado acabou de chegar. E aí, Wallace, recebeu aí o convite aí, meu irmão? Vamos começar essa resenha aí, cara. Levar um pouquinho aí de esperança pra galera. E aí, recebeu? Ah, garoto. E aí, meu irmão? E aí, boa noite, tudo bem? E aí, como é que você tá, cara? Tô bem, graças a Deus. Vou mandar uma carteirinha pra você, viu, do Faca NR, cara. Manda Você aí, tá manda aí. batendo cartão aqui agora, hein, velho? E as coisas? Como tá? Tá bem, cara, tá bem, graças a Deus as coisas estão, né, se encaixando agora, estão entrando no eixo, né, depois daquele momento difícil aí que eu passei aí ano passado, mas a gente vai falar sobre isso também, né? E queria te agradecer, Wallace, por você ter reservado um tempinho aí para a gente poder, né, compartilhar essas conversas que a gente tem aí no dia a dia, né, cara? Achei. A gente conversa alguns assuntos aí referente à espiritualidade, e eu acho que pode ajudar muita gente, né, cara, que vai assistir depois no YouTube ou até mesmo aqui no Instagram, cara. Valeu mesmo, viu? Não, tamo aí. Esses bate-papos que a gente tem aí no WhatsApp, ou até em ligação, né, em off, ele edifica a gente, né? Às vezes eu tô num dia meio ruim, aí eu converso contigo, converso com outros amigos e a gente vê que tem pessoas que já passou por essa situação e uma simples troca de ideia já anima o nosso dia, né? A gente volta pra luta, né? Não, com certeza, cara, com certeza. E aí deu a ideia, né, cara? A gente teve a ideia, a gente estava conversando aí a semana passada, e aí a gente teve a ideia de, falei, pô, vamos fazer uma resenha, né? Pra deixar registrado essa conversa, né, Wallace? Isso mesmo, eu lembro como se fosse agora, foi num sábado, né? Eu Isso. tava ouvindo uma pregação aqui e o padre ele falou um negócio que é um assunto que a gente tinha conversado naquela semana, né? Ter um propósito e seguir esse propósito com meta, né? Com objetivo. Isso segue para a parte espiritual, para a parte financeira, que é um outro assunto que a gente tá falando bastante, né? E para a segurança do trabalho, que é o nosso dia a dia, né? Então, se a gente tiver um foco e seguir esse propósito, a gente vai conseguir alcançar o resultado lá na frente, né? Com certeza. E eu tava aqui pensando, cara, né, em como eu ia esquematizar o roteiro dessa resenha nossa, né?
E, cara, você vai perceber, cara, eu já tenho aqui na minha cabeça aqui as perguntas que eu vou te fazer, que, cara, nossa resenha vai passar. O ponto crucial hoje é a espiritualidade, vai passar por segurança e por investimento. Cara, aí a galera que vai assistir, ela vai entender por que que todos esses assuntos vão se completar, né? E eu queria começar, Wallace, né? Já basicamente vai ser, para a gente não perder muito tempo aqui, eu lembro que minha mãe sempre me falava, cara, né, que a gente vai conhecer, né, vai conhecer a palavra ou através da dor ou através do amor. Basicamente é isso. Eu fui pela dor, então eu queria saber com você, cara, como que foi esse encontro que você teve com Deus, que é basicamente o nosso tema hoje, né? Quando que foi a chave, cara? Que te levou a bater, ligar aquela chave e sentir que agora você estava conectado com ele? Então, Fabiano, o meu foi há bastante tempo, cara. Eu tinha 19 anos na época, né? 19 para 20 anos. Eu trabalhava. Eu sempre gostei de estudar, né? Sempre fui um cara muito esforçado, mas eu vivi uma vida por viver, né? E como meus pais, eles sempre iam na igreja, eles me levaram para a igreja e eu decidi, eu vi um pregador falando que se a gente tivesse um propósito e pedisse com fé e realmente pedisse, esse propósito seria atendido, né? E através desse pregador eu comecei a orar, a ler a palavra, né? Buscar entendimento e Deus abriu várias portas para mim, cara. E é uma coisa que a gente não entende, né? Mas a gente pede para Deus, fala, se for da sua vontade, Senhor, que dê certo, né? E passa alguns dias e é Deus, não tem como falar, porque acontece do jeitinho que tinha que ser, cara, nem mais nem menos. Então, a minha primeira experiência foi há uns 12, 13 anos atrás, aí onde eu logo que passei por essa experiência, eu pedi para Deus que eu queria arrumar um trabalho onde eu pudesse ajudar as pessoas, né? A gente que é da área da segurança do trabalho, a gente gosta de falar, né? A gente fala bastante, né? Verdade. Eu queria ajudar as pessoas. E Deus me colocou num curso de mecânica, cara. Nada a ver, hoje eu nem faço mais isso. E esse curso de mecânica abriu uma vaga para mim numa metalúrgica. E naquela metalúrgica eu conheci a profissão da segurança do trabalho, onde um cara me instruiu a fazer esse caminho. O que eu fiz? Saí do trabalho, fui na igreja e orei e pedi para Deus, né, se fosse da vontade dele, que desse certo. Cara, eu sonhei com sabe aquela música que eu te mandei Não no sei. WhatsApp dias atrás? Eu sonhei com aquela música, cara. Eu dormi e sonhei com aquela música. Eu falei, não, é Deus. É os planos deles, né? E entrei na área e estou até hoje. Então, a minha primeira experiência com Deus foi essa daí, né? Que a gente tem que seguir o caminho. Aí, nas passagens da Bíblia, a gente lembra daqueles 10 leprosos, né? Eles encontraram Jesus, Jesus pediu para eles se apresentar a sacerdote. Mas eles não estavam curados ainda, né? Vai que no caminho eu vou te curar. Uhum. E eles têm que ter fé e seguir o caminho. Uns não têm tanta fé e voltam para trás, outros vão. E é o propósito de vida, né? Ter uma meta e saber que ela não vai ser pronta agora ou amanhã. Se Deus quiser, também pode ser na hora que Ele quer, né? Mas a nossa parte a gente tem que fazer. Então, a minha primeira experiência com Deus foi 19 para 20 anos, já faz um tempinho já. A gente pode falar que foi, a gente pode falar que foi pelo amor, então, vai, não foi num sofrimento. Eu não cheguei a sofrer, não. A minha foi mais tranquila. Então, E cara, assim, a minha foi complicada, cara. Eu quero até dividir, né, com você, assim, com a galera que estiver assistindo, porque a minha foi pesada, né? Eu tava numa empresa, né, e eu tava passando, assim, por grandes problemas, assim, problemas pesados mesmo, né? Na parte de humilhação, né? Aonde chegou ao ponto que eu sempre fui um cara meio rústico, né? Meio raiz, né? Eu sempre cheguei, às vezes a pessoa falava bem assim, ah, cara, depressão, o cara tá com depressão. Eu falei, meu, que depressão, velho, pelo amor de Deus. Eu a nunca gente falou acreditei sobre nisso, isso, né? né? A gente falou sobre isso hoje, lembra? Isso, eu falei, essa geração mimimi aí de hoje e tal, aqui. E, cara, o negócio foi ficando tão pesado, cara. Chegou num ponto assim.
que eu não tinha mais solução, cara, né? Eu tinha muitos anos, comecei a passar mal, né, por conta dessa situação que eu estava sofrendo. Comecei a ter dor no peito, teve duas vezes que eu achei que eu ia infartar mesmo, com o princípio de infarto. E eu nunca tive nada, sempre fui um cara que fiz esporte e tal. E eu falei, cara, eu acho que eu vou acabar infartando, né? Bati o carro, né, saindo nervoso e tal, e comecei a me afundar financeiramente. E aí o clique foi a hora que começou a cair o pelo da minha barba, cara, né? Que quem me acompanha já há um tempo, né? Pôde ver em vários vídeos mais antigos aí que tem alguns vídeos que eu tô com vários buracos aqui, que ficou liso, liso mesmo e começou a cair todo o pelo da minha barba. Ali, cara, eu já tava ali no pico do burnout, né? E tive que procurar. Ali eu fiquei assustado, né? Porque ali, quando você passa a mão na barba e começa a vir a barba toda na mão, ali eu vi que o negócio era sério. E aí procurei a ajuda médica e, cara, os médicos falaram que tinha que entrar com medicamento, que eu tinha que sair daquela situação, mas não tinha como. E eu cheguei num ponto ali, cara, que eu falei, meu, agora é só esperar infartar e não tenho mais o que fazer. Não tinha mais saída, certo? Que eu acho que pode ser a situação de várias pessoas por N motivos aí. E aí, cara, eu assisti um podcast. E aquilo mexeu muito comigo, cara. Mexeu muito comigo. E ele fala nesse podcast específico, ele já falou vários, né? Em vários lugares eu sigo ele. Mas nesse podcast específico, cara, como que foi esse chamado dele, né? Porque, cara, não é normal o cara novo ter mais. E ele explica, né, o chamado dele. E ele falou no podcast que ele estava com um problema que não tinha mais solução, né? Não tinha mais solução. E ele não era evangélico, nada, nem católico. E ele foi numa igreja esperar a mãe dele sair. E ali o pastor virou para ele e falou para ele que aquele problema. Agora, se você existe, eu quero uma prova agora. Sim. De coração aberto, né? É algo que realmente você se conecte, né? Eu sei que, cara, eu ajoelhei no pé da cama aqui e eu falei a mesma coisa. Eu falei assim, se o senhor tem algum propósito para mim, eu preciso que o senhor me mostre agora, porque eu vou acabar morrendo. Ou eu vou infartar, eu já tô no pico, né? Não tem mais o que fazer. Eu tô num problema que não tem solução, não vejo solução, não tem como ser resolvido, já tá arrastando há um ano. Essa situação já estava se arrastando há um ano. E eu falei, se o senhor existe mesmo, eu quero que o senhor resolva agora. Não é no seu tempo, vai ser no meu. Eu quero que resolva agora. E eu fiz até uma promessa, né, cara? Eu falei assim, e já que é para dar alguma coisa, eu gosto muito, eu gosto, né? Não parei de gostar. Eu gosto muito de cerveja, sempre bebi uma cervejinha e tal. E eu falei, eu nunca mais coloco uma gota de álcool na boca se você aparecer para mim agora e me resolver esse problema agora. Wallace, isso era no domingo, cara. Na quarta-feira esse problema foi resolvido. Cara, na quarta-feira foi resolvido, cara. Fico até arrepiado porque era um negócio assim, quem acompanhava a minha história, assim, sabe que não tinha solução
E, cara, naquele momento o problema foi resolvido. E, cara, o mais incrível, cara, que aconteceu, também queria dividir isso com você, é que ele foi resolvido da única forma que eu imaginei que não seria. Ele foi resolvido de uma forma, cara, que me destruiu, acabou de me destruir, entendeu? Eu já tava no Sim, fundo do poço, aí eu desci pro pré-sal do poço, sabe? Tipo, os caras. Mas o problema foi resolvido. Eu tenho que concordar, né, que resolveu. Né? Eu pedi para resolver, resolveu. E, cara, aquilo me destruiu de um jeito, cara. Me deixou numa situação que eu não tinha dinheiro nem para comer. E aí começou a acontecer vários milagres ali, né? E eu não entendi ali nas primeiras semanas. E hoje, cara, depois de ter passado. Hoje eu consigo enxergar, cara, que tinha que ser resolvido dessa forma. Porque se não tivesse sido resolvido dessa forma, não tinha acontecido muita coisa que está acontecendo na minha vida hoje. E eu não estaria fazendo essa live hoje com você com esse propósito, né? Aí, cara, sabe quando a ficha começa a cair? Entendeu? Cara, ele precisava me quebrar, me destruir ali na hora, para que eu chegasse até ele de uma forma mais assim pura, vai, vamos dizer assim. E aí ele começou a me mostrar. Não tinha dinheiro nem para comer. Eu tava quebrado. E aí eu sentei e falei assim para Deus, né? Eu ajoelhei e falei, cara, eu não tenho dinheiro nem para comer. O que que eu vou comer de mistura amanhã? No dia seguinte eu levantei, cara, fui jogar a ração para minhas galinhas. Tinha uns 20 ovos lá. Do nada apareceu, não tinha nenhum. Apareceu uns 20 ovos, cara. Naquele mês eu tive que dar ovo para vizinha para não estragar de tanto ovo que essas galinhas botou, cara. Nunca aconteceu isso. E aí, assim, várias coisas assim, cara. Então eu, cara, eu fui pela dor, assim. Né? Não que eu não era cristão antes, mas essa proximidade, cara, aconteceu pela dor, cara. Entendeu? sim. Tem uma situação que aconteceu comigo também, Fabiano. Eu acho que eu até comentei contigo. Teve uma época na minha casa era financiada. Teve uma época que eu não tinha dinheiro para pagar, cara. Não tinha, eu não sabia de onde eu ia tirar o dinheiro, sabe? A criança pequena, ela ficou doente, carro quebrou, tudo que você falou aí, mais ou menos, e eu não tinha o que fazer. E sabe aqueles caras que é meio queixo duro, que não gosta de ficar pedindo Uhum. pro pai? Na hora que aperta, não dá Deus, o que que ia acontecer? Lembra daquele primeiro fundo emergencial que o Temer soltou há uns 4, 5 anos atrás? Cara, Acho que não sim. estava programado para não tava programado para mim. E o Temer soltou exatamente a parcela que era o financiamento da minha casa, R$ 1.200, nem um centavo a mais, nem um centavo a menos. E no dia que eu tinha que pagar. Aí como que explica isso? A gente não explica, né? Não, não Você tem tem explicação, cara. Várias coincidências, até quando você comentando isso, cara, eu tenho várias coisas que aconteceram nos últimos meses comigo, cara. Que assim, quem tá assistindo a gente assim, cara, se você tá no fundo do poço como eu tava, na hora é difícil você enxergar isso. sim, Eu demorei para enxergar, tá? Foram algumas semanas até eu começar a entender o que estava acontecendo. E o pulo do gato para mim foi quando? Quando eu entendi o porquê ele tinha resolvido aquele meu problema daquele jeito, né? E aí foi que as coisas começaram a melhorar. Enquanto eu não conseguia entender, cara, né, por que que ele resolveu daquela forma, que poderia ter resolvido de várias outras, que eu não passaria pelo que eu passei, aí foi que as coisas começaram a melhorar. E coincidência, cara, já teve situação, né? Aí meus alguns amigos me emprestaram uma grana para mim conseguir me manter, de chegar uma conta inesperada nesses últimos meses que eu estava nessa situação. E, cara, eu falei, cara, eu vou ter que pedir dinheiro emprestado de novo. E, cara, pra gente que. Cara, isso aí é a morte, cara, pra quem sabe o que eu tô falando, né? Cara, eu orei à noite e eu falei, eu não sei como o senhor vai fazer, mas eu preciso de R$ 800 para. o personagem aqui, eu tá melhor.
difícil também, né? E eu falei, cara, fica o valor a seu critério. Você acredita que o cara depositou para mim o valor exato do valor que eu precisava pagar a conta? Sem eu falar nada. Eu só falei para ele, falei, cara, e foi R$ 800, não é um valor baixo, né? Eu falei, cara, você me paga o valor que você quiser, que você está numa situação difícil também, e o cara me depositou o valor exato, cara. Como que explica que isso é coincidência, cara? Outra situação que aconteceu comigo também, eu fui desligado de uma empresa, cara. Eu saí de manhã para trabalhar para essa empresa, né? E cheguei lá, já estava uma situação meio complicada, né? Fui desligado da empresa, e aí você monta na moto, triste, murcho, né? Voltar para casa, falar para a esposa que perdeu o emprego, né? E antes de eu chegar em casa, outra empresa ligou para mim. Ó, a gente ficou sabendo que você está no mercado, você não quer vir aqui fazer entrevista? Aí eu saí trabalhando para a empresa A e voltei trabalhando para a empresa B. Aí, como que explica isso? É Deus, cara, é Deus. Não tem como não ser Deus, né? Então, é aquilo que a gente falou no comecinho da live, né? Ter um propósito, ter Deus junto com a gente todos os tempos, né? E saber sofrer, né? A gente vai aprender em todos os momentos, né? Momentos bons dá graças a Ele, nos momentos ruins dá graças a Ele, e saber sofrer, né? Conviver com o dia a dia. Com certeza. E o que eu falo pra galera é assim, cara. Você tem que, cara, não tem nada melhor. Cara, fecha seu quarto. Não precisa ir em igreja, não precisa fazer nada, cara. Eu não vou em igreja, eu já fui na Batista muitos anos atrás. Hoje eu não frequento igreja, mas posso ir, sim, mas hoje eu não frequento. Ó, Fernandinho, tô aqui. Aí você faz eu ficar com os ciscos nos olhos, né? E assim, cara, você ajoelhar. Eu falo pra todo mundo, cara, se você ajoelhar, se você orar de coração aberto, né? Lógico que você não vai olhar de coração aberto, ele vai vir de forma imediata resolver esse problema. Eu tenho certeza, cara. Eu tive. Aí, quando eu consegui virar essa chave, Wallace, que eu entendi o meu propósito, né? E eu comecei a dar conselho para algumas pessoas que estavam passando por problemas próximos de mim, e esses problemas foram resolvidos quando a pessoa dobrou o joelho. Né, o Camargo, até um amigo meu também, me aconselhou bastante aí, muito espiritual também. Então, falando em coincidências que você falou, cara, eu vou citar uma aqui também que eu nunca vi nada parecido. Eu estava nessa empresa que eu estava trabalhando, né? Eu estava almoçando com um cara, com um engenheiro, que é ateu. Ele não acredita em nada. E eu já vinha nessa pegada espiritual forte, a gente conversou de algumas coisas, e ele falava assim, Fabiano, cara, você desculpa, mas eu não acredito em Deus, cara. Isso aí pra mim não existe. Cara, é ateu mesmo. E aí, naquele dia, a gente foi almoçar, e eu comecei a falar uma passagem para ele, que não existe coincidência. Né? E ele quer algo muito importante, que na visão dele, cara, não tem como empresa, para outra. É assim, era uma dança de cadeiras ali, né? Para resumir a história, cara, eu falei para ele, eu falei, Rodrigo, falei o nome dele agora, se ele estiver vendo, ele vai saber que é ele. Não existe coincidência essa situação, então eu vou falar uma coisa para você, né? Se você dobrar os joelhos na sua casa e pedir para ele de coração aberto, a hora é sua. Porque não existe. E porque assim, para um cara que é ateu, Wallace, não sei se você concorda comigo, para o cara acreditar, cara, tem que ser alguma coisa impossível para acontecer. Tem que ser impossível. Né? Eu também era assim, né? Eu sempre acreditei que existia, mas não da forma como hoje. Eu falei, cara, para mim acreditar que Deus existe mesmo, cara, eu tenho que. Tem que acontecer um negócio ali que seria impossível de acontecer. Sim. E Deus vai fazer, vai te dar a vaga para provar para você que ele existe, cara. Tem que ser isso aí para você é o impossível acontecer, né? Cara, esse cara chegou na casa dele, Wallace. Ele tinha comprado uma peça de carro, uma peça pro carro dele. Essa peça no dia seguinte chegou do Mercado Livre, tá? Quando ele abriu a caixa, a pessoa que embalou a peça
rasgou 2 páginas da Bíblia, que era exatamente o que eu tinha falado para ele no almoço, a mesma passagem, e colocou dentro da caixa. Não era um folder, nada. O cara que embalou a peça dele, dado não sei da onde, o cara rasgou as 2 páginas da Bíblia, que era a palavra que eu estava falando para ele no almoço. Quando ele pegou, ele não acreditou. Ele falou para mim assim, cara, eu me arrepiei na hora, porque qual é a possibilidade de acontecer uma situação dessa? Explica aí, você já viu um negócio desse, cara? Disso eu nunca vi, não. É Deus, né, cara? Não tem, não Então, tem. Deus não se explica, né? Deus a gente sente, né? Então é algo que você já tinha comentado isso comigo, né? Mas ó, só de você falar, eu me arrepiei novamente aqui. A gente imagina, tenta imaginar, mas é uma situação que eu não passei, né? E você falou aí, ontem eu fui na igreja e o pregador ontem ele falou um assunto bem legal. Você até comentou da gente fazer na quarta, né? Eu pedi para fazer na quinta contigo a live, porque de quarta eu frequento o grupo de oração, né? E o pregador ontem ele falou que existe 3 formas de rezar, né? A gente pode rezar pela persistência, ele até citou passagens da Bíblia, Lucas, não lembro agora as passagens, pela persistência, então a gente quer alguma coisa, a gente pede, 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 uma hora Deus vai nos atender se aquilo for para nos edificar, né? Se for, você falou, eu quero ganhar na Mega Sena, se vai fazer bem para você? Se fizer bem, Deus é Deus, Deus faz o que ele quer. Existe a forma de rezar pela dor, né? Quando a gente chora, a gente nem consegue nem rezar, mas a gente chora, 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 Deus não nos atende. E existe a fé mesmo ali, né? A pessoa que vive a fé. Então ele falou isso ontem e me marcou demais, cara. Eu acho que eu me coloco mais na persistente, né? Aquela pessoa que fica insistindo, né? Pede alguma coisa, insistindo, insistindo até chega uma hora que a minha mente fala, oh, não é para você ou é para você. Enquanto eu acho que é para mim, eu ainda estou insistindo, até na parte espiritual também. Então show isso me de marcou bola. bastante. Interessante ouvir uma pessoa estudada da palavra falar, porque eles falam com um linguajar mais difícil, né? Mas a gente tenta trazer para o nosso dia a dia numa linguagem mais simples, né? Com certeza. Ô, Davis, e trazendo, a gente está falando da parte espiritual, trazendo agora, amarrando com a nossa parte de segurança do trabalho. O que esse encontro mudou muito a minha vida profissional, eu vou comentar depois. O que esse encontro, né, essa proximidade que você teve, essa ligação com Deus, melhorou o seu profissional, cara? Agora, você, o Wallace, técnico de segurança. Mas melhorou demais, né, Fabiano? Porque a gente se coloca, a gente quando tem uma visão mais. Eu sempre trabalhei com outros profissionais, né? Então eu já trabalhei com um profissional que não acreditava em nada, trabalhei com um menino que era muito religioso, que hoje é um amigão meu, o Johnny. Não sei nem se ele tá vendo a live aqui, mas se ele tiver, é um parceirão meu, ele aprendi muito de Deus com ele também. E a gente sempre tem a visão de tentar ajudar o próximo, né? A segurança do trabalho já é da nossa essência. Então, a parte espiritual, ela nos ajuda a entrar mais nesse mundo, né? Se a pessoa tem um problema familiar ou até um... Vou dar um exemplo de ações que a gente já fez usando a CIPAT. A CIPAT, vamos falar para a segurança do trabalho aqui, né? O pessoal que está vendo. É aquela semana que a CIPA tem que elaborar na empresa. Então, muitas vezes a gente fez a arrecadação de alimento na CIPAT, que é coisa simples, mas aí a gente selecionava ali alguns funcionários que a gente sabia que tinha uma situação mais difícil e a gente Uhum. levantava esses alimentos na semana da CIPAT e fazia essa doação para essas pessoas, cara. Imagina a alegria de um pai de família que não tem dinheiro para comprar um leite para o filho e de repente a empresa chega, os amigos deles, ali, o pessoal que convive com ele no dia a dia, chega lá e faz arrecada esse alimento para ele. E não é numa forma pejorativa, não é uma forma de ajudar mesmo. Então, essa foi uma das formas. Outra forma que a parte espiritual nos ajuda muito é saber abordar as pessoas, né? E a parte espiritual, ela nos dá uma... Não sei a palavra exata, mas ela nos dá uma forma da gente abordar essa pessoa com mais calma, né? Com mais cautela. Eu também sou... Quando você falou que você é um tester raiz, né? Eu sou filho de pedreiro, então eu vim de uma família bem, bem raiz, bem chucra também, né? Uhum. E foi uma das coisas que me assimilou, né? Por isso que eu comecei a seguir você no YouTube, comecei a te chamar no LinkedIn. Hoje a gente é amigo
por eu me assimilar com a forma que você fala, né? Uma linguagem mais simples mesmo, né? Com certeza. A parte espiritual, ela nos ajuda bastante a abordar as pessoas, né? E nós, da Verdade. segurança do trabalho, a gente tem que saber falar com o cara que lava o banheiro ali, com o servente de pedreiro, o cara mais simples da obra, e falar com o dono também, né? E a parte espiritual, ela nos dá esse discernimento, lembrei a palavra agora, discernimento para usar a palavra exata na hora exata. Então, Pô, bacana. uma das coisas que eu já fiz muito, saber, sei lá, que algum funcionário está com um familiar doente, ou a mulher está grávida, o neném vai nascer tal dia. Chegou de manhã, fez o DDS, vou colocar a filha do fulano ali que vai nascer hoje em oração. O cara nem tá lá. O cara foi ganhar, né? Ele não tá nem ali, ele não tá. Mas os amigos vão ouvir e vão falar para ele: Ô, o Wallace falou seu nome lá no DDS, hoje a gente orou por você. Você ganha o cara, velho. Na hora que você chega no cara e fala: Ô, coloca a luva, coloca o capacete. O cara vai colocar. Com Se a gente certeza. só fica batendo no cara, aí ele fala: vamos ver se esse cara é homem mesmo. Aí ele não usa de pirraça. Com Então a certeza. parte visual ajuda bastante nisso. Cara, eu tenho mais um exemplo para passar que pode ser a situação aí que várias pessoas estejam passando, independente de ser técnico de segurança ou não, que essa parte espiritual mudou completamente minha visão do problema. E se eu já tivesse essa visão que eu tenho hoje, eu não teria adquirido burnout nessa outra empresa que eu estava aí, por conta de algumas pessoas, né? Então, como que eu quero deixar essa dica para vocês? Você sabe, né? Ó, você também está investindo, né? Então, todo esse problema, né? A forma como foi solucionado esse problema, me levou à área de investimentos, né? Por que que ela me levou à área de investimentos? Porque eu cheguei no fundo do poço. E eu tenho o canal desde 2012, cara, eu recebo centenas de mensagens de técnicos de segurança com o seguinte contexto. Pô, Fabiano, eu tô numa empresa, estão me ameaçando de me mandar embora se eu não liberar atividade regular, se eu não fizer a coisa correta, eu tenho que fechar os olhos, eu tenho que deixar o trabalhador trabalhar, né, exposto a algum risco, e se eu ameaçar de parar a atividade, eu sou mandado embora, né, e tudo que eu passei, né, foi por me negar, né, a fazer o errado, né? É fazer o certo, né? E lutar pelas pessoas mais humildes para não deixarem que ninguém, né, que tenha poder na empresa humilhe ou, né, eu sempre tive esse perfil, né? Então, cara, eu preciso do meu emprego, mas eu não vou baixar a cabeça para coisa errada. E quando eu passei por essa situação no passado, que me levou a estudar, tá? Não cair de paraquedas, tá, galera? Mercado financeiro você tem que estudar, senão você perde tudo, né? Eu cheguei à seguinte conclusão, eu falei, a partir de agora, nunca mais eu quero passar por uma situação dessa. Nunca mais, cara, né? De não ter dinheiro nem para comer, né? E por querer fazer o certo. Então, eu preciso atingir a minha liberdade financeira, né? O que é a liberdade financeira, né? É você colocar o seu dinheiro para trabalhar para você, e você, sem que você tenha que trabalhar, você tem ali um rendimento aí que pague as suas contas tranquilamente, né? E a gente até criou um grupo de WhatsApp, né? Quem quiser estiver interessado, me manda mensagem, eu coloco. O Wallace começou a investir também, temos algumas pessoas que me seguem que começaram a investir, então eu estou focado nisso. Só que para a gente atingir essa liberdade financeira, eu vou ter que abrir mão aí de 5 anos da minha vida, provavelmente 5 ou mais. O que é abrir mão da minha vida? Cara, é deixar de ir para um churrasco, deixar de ir para um rodeio, é deixar de ir para um monte de coisas, né, fazer uma viagem, né? Porque eu vou ter que começar a pegar essa grana e começar a investir para gerar essa renda passiva para mim. A hora que o meu chefe chegar para mim e falar, Fabiano, ou você libera essa atividade ou eu te mando embora, eu vou falar assim, migão, tchau. Vou ficar uma semana, vou ficar um mês na praia ainda. Porque eu não dependo mais do trabalho, né? Eu tenho ali 5, 6 mil reais caindo na minha conta todo mês sem trabalhar. E é perfeitamente possível. Então, só que assim, Wallace, aí que entra a espiritualidade, tá? O que a espiritualidade me ajudou a conseguir isso no trabalho? Assim que eu comecei a trabalhar nessa última empresa que eu tava, cara,
acho que com um mês ou 2 meses mais ou menos, que eu já vinha dessa outra situação de humilhação assim muito forte. Teve uma pessoa nessa empresa, cara, que me humilhou assim, na frente de todo mundo no escritório. E, cara, sabe quando você baixa a cabeça ali, cara, e por uma coisa assim, cara, que não tinha nada a ver. E, cara, a minha vontade por dentro era mandar a pessoa ir pra puta que pariu, né? Xingar, pegar minhas coisas e ir embora. Mas eu tava quebrado, cara. Cara, não tinha dinheiro nem pra comer. Como é que tinha acabado de conseguir um emprego? E, cara, aquela pessoa me humilhou ali na frente de todo mundo, cara. E aquele filme voltou na minha cabeça. Falei, cara, de novo, não é possível, cara, que vai acontecer de novo, né? E, cara, eu saí ali na hora do escritório e encontrei com um grande amigo meu agora que se tornou, né? E ele, cara, o que aconteceu? Eu tava com o olho vermelho, cara, eu tava espumando, cara, pela boca, velho. Parecia aquele cão raivoso. De não poder falar nada. E ser humilhado ali, cara, profissionalmente, né? Não tinha necessidade daquilo, né? Não tinha feito nada assim tão errado. E, enfim, essas pessoas me pegaram, me levaram até para uma churrascaria, para mim, não, calma, vamos pagar seu almoço, tal. E, cara, aquilo me remoeu, cara, aquilo acabou comigo ali, né? E durante os próximos dias que foram passando, eu vendo aquela pessoa ali, cara, aquilo, cara, eu tava com sangue no veneno, mano, assim, porque, cara, eu falei, meu, e a pessoa ali, né, batendo. Aí eu já assistia muito podcast, né? Inclusive eu indico os podcasts aí de algumas pessoas que eu sigo, que eu falo que você acaba se tornando, cara, reflexo das pessoas que você segue, né? E hoje com a internet a gente não precisa daquela proximidade, você consegue seguir pessoas que você nem conhece, né? Nós E dois eu, mesmo, né? A gente se fala a gente mesmo, né? a gente nunca se viu. Com certeza. E, cara, na parte espiritual eu sigo o Davis Leonard, que eu já falei para você, que foi o cara responsável por eu entrar nesse meio. Eu assisto e eu vejo muito o Thiago Brunet, que é um outro cara também, que, cara, sensacional. E aí, cara, naquela semana, aquilo me fazendo mal, e aí eu comecei a passar a mão na barba, cara, começou a soltar uns pelos de novo, porque tava muito recente, né? Eu falei, cara, vai começar tudo de novo. E aí eu parei e vendo um podcast dele, eu falei, cara, será que eu não aprendi nada, cara, do que eu vi, né, do que eu passei anteriormente? E aí foi, cara, que a palavra caiu no meu colo, assim. E aí essa é a dica que eu quero dar para vocês. Cara, o que aconteceu, Wallace? No outro dia eu cheguei no escritório, cara, e quando eu vi essa pessoa, cara, eu fiquei alegre. Pô, Fabiano, por que você ficou alegre? Você queria matar ela no dia anterior, mano? Né? Aquela pessoa, Wallace, passou a ser, cara, o meu gás para atingir a minha liberdade financeira. Então, toda vez que eu via ela, eu lembrava o que ela tinha feito comigo e eu tinha mais vontade de chegar na minha liberdade financeira, cara. Então, ali virou a chave para mim, cara. Então, por exemplo, se você chegasse para mim e falasse assim, Fabiano, ó, vai ter o rodeio lá, o Gustavo Lima vai tocar aqui, cara. Puta, eu adoro. Aí eu olho e falo, cara, eu vou gastar R$ 200 para ir lá. Aí eu via ela e lembrava, não, peraí. Se eu for, eu vou atrasar mais um mês atingir a minha liberdade financeira. E o que ela fez comigo, cara, eu vou ter que aguentar um mês a mais. Então, não, eu não vou. Então, ou seja, o que eu queria dar essa dica para você, cara? Se você tem um propósito na sua vida que vai ter sacrifício, sempre na empresa que você tiver vai ter uma pessoa invejosa, vai ter uma pessoa querendo te derrubar, vai ter uma pessoa querendo te humilhar, principalmente se você tiver, né, um coração bom, se você se der com a maioria das pessoas, porque você não vai agradar todo mundo. E aí, cara, o que acontece? Você tem que focar, cara, essa pessoa a seu favor. Né? Se eu já tivesse essa consciência espiritual nessa outra empresa que gerou todo esse problema, aquele cara que me humilhava profissionalmente toda semana, todos os dias, cara, eu ia olhar para ele, não ia ter raiva. Eu ia falar, cara, muito obrigado, cara, por tudo que você está fazendo. Porque você é o meu combustível para não me tirar do foco, cara, que é conseguir a minha liberdade financeira. Então, a partir desse momento, cara, virou a chave. Então, amanhã, se eu for para uma outra empresa e tiver uma pessoa que começar a me humilhar, cara, top, eu vou trazer ela, vou colocar ali e vou falar assim, cara, você vai ser a minha gasolina para conseguir atingir a minha liberdade financeira. Você não vai deixar eu desviar.
Porque a gente vai desanimar, Wallace. Cara, imagina você ficar 5, 6 anos sem fazer nada da sua vida. Só investindo, investindo, investindo. Pô, nos últimos 7 meses, eu peguei um dia e fui no cinema com a minha filha. Assistir Top Gun. Nesses Muito filme é 7 bom, né? meses, top. Nesses 7 meses, eu peguei um domingo e eu fui com a minha filha ver o Top Gun. Todos os outros finais de semana eu fiquei em casa, porque eu tô focado nisso. Então, galera, se você tem um propósito, cara, peguem essas pessoas ruins, né, que vão te humilhar, que vão te desejar o mal, que vão tentar puxar o seu tapete. Cara, traga ela para ser o combustível para um propósito maior, cara. Então, essa era a dica que eu queria dar. Na parte profissional, cara, eu era muito esquentado, né? Então, tipo, eu ficava nervoso muito fácil. Pô, eu não conseguia ver injustiça, né? E eu me prejudiquei muito. E agora não, cara. Agora eu pego essas pessoas como ela, que fez isso comigo, né? E depois até vieram falar comigo, não, Fabiano, calma, ela sempre faz isso com terceiro, né? Ela sempre humilhou vários terceiros aqui. Quando é funcionário orgânico já é diferente. Mas terceiro, sei lá, às vezes a pessoa se sente ameaçada ou se sente superior, né? Se tem um cargo alto. Então, cara, essa era a dica que eu queria dar para você que está passando uma situação difícil com alguém na empresa que está querendo te derrubar. Cara, pega essa pessoa e foca para você conseguir um objetivo maior e ela passa a ser o seu combustível. Aí eu adorava ver ela, porque toda vez que eu via ela, eu lembrava do que ela fez comigo. E aí eu já abria meu aplicativo da XP lá e deixa eu ver as ações aqui, deixa eu ver como é que tá os fundos imobiliários. E eu preciso investir, cara. Entendeu? Essa é o lance de você usar. Então, Fabiana, no dia que a gente conversou, naquele sábado lá que a gente conversou, que a gente começou a planejar essa live, há umas 2 semanas atrás, eu comecei a assimilar, cara, é Deus. A segurança do trabalho, a parte religiosa e o mercado financeiro é a mesma coisa, muda, ela tem as partes específicas, né? Cada uma tem a sua parte, mas a ideia é a mesma. Você tem que ter uma meta e seguir aquela meta. Então, se vamos falar de parte religiosa, você quer agradar a Deus, você não peca. Com Vamos falar de certeza. segurança do trabalho. Você não quer sofrer acidente, você não faz o certo, não faz o errado. Mesmo fazendo certo, ainda tem a chance de sofrer acidente por outras pessoas, né? Tem os outros fatores, mas se a gente não cometer nenhum ato inseguro, a gente diminui em 90%, no mínimo. E na parte financeira, você deu uma aula aí, né? Que é economizar o máximo que a gente puder para viver. Cara, há uns 2 meses, mais ou menos, a minha esposa me ligou, umas 4 horas da tarde, ó, vem me socorrer que acabou a gasolina do carro. Pedi pro meu gestor, falei, Daniel, posso socorrer minha esposa? Ele falou, pode. Eu falei, tá bom. Montei na moto, vim socorrer minha esposa. Furou o pneu da moto. A moto tava com o pneu meio careca também. Furou o pneu da moto. Falei, caramba. Vim, parei, fui de a pé no posto, busquei gasolina, socorri a minha esposa, montei em cima do tanque até eu chegar na oficina. Um brother meu, hein? Conheço o cara há mais de 20 anos. Até chegar na oficina, tinha zoado a câmera de ar, falei, troca o pneu e troca a câmera. Ah, R$ 230. Coloquei a mão, tinha só 200. Falei, nossa. Pedro, o que eu tenho é 200, cara. Não, aí ele até fez, mas ele falou. É o que você tava falando aí. Eu ouvi, assimilei. Precisava, né? É complicado, mas aí você pensa na parte espiritual, né? Quanto que Cristo foi humilhado, cara? Até na morte ele foi humilhado, né? E ele não deixou de fazer o bem, né? Então a gente tem que tentar entender isso e viver, fazer o nosso melhor, né? Se a pessoa falar mal da gente, a gente ir lá e... É difícil, o ser humano, a gente é humano, né? Mas se a pessoa fizer o mal e a gente devolver com o bem, o mal dela fica para ela mesma e a gente volta para casa com o bem, né? Então, Com a certeza. parte espiritual, ela ajuda muito nessa questão. É fácil? Não é fácil, mas tem que ter amigos que nem você, ou um cara religioso mesmo, pra gente trocar ideia, desabafar e evoluir, né? Nesse quesito também espiritual. Então, eu gosto muito dessa parte, cara. Me dá muita força.
É muito legal, porque até uma das pessoas que eu sigo hoje, que é o Charles, né? Charles Witz, lá do Economista Sincero, ele fala que, cara, você tem que. Chega um momento da sua vida que você tem que selecionar quem está do seu lado. Porque, por exemplo, se você só anda com fracassado, cara, você vai ser um fracassado. Por exemplo, hoje, cara, com esse crescimento espiritual que eu tive, e com essa visão agora de investimento, de poupar e de atingir a liberdade financeira, e eu sigo essas pessoas hoje, né? Eu não consigo mais chegar num bar e só ficar falando de futebol, cara. Eu vou ficar olhando assim, meio deslocado, cara. Eu falo assim, cara, não é mais meu mundo. Eu quero sentar do lado de alguém e falar, cara, você viu aquela ação? Você viu aquele fundo imobiliário? Cara, conversar essa parte de Deus também, conversar assuntos, cara, que vão me levar a crescer para algum lugar. Eu não consigo mais falar por falar. Ficar com pessoas que você chega numa roda, que nem ele cita esse exemplo, né? Você chega numa roda, cara, você leva aquele livro lá, O Homem Mais Rico da Babilônia. Ah, cara, que livro, isso, só fala disso daí. Tipo, o cara só quer aquelas, né? Então, assim, cara, quando você passa a seguir essas pessoas, cara, você muda, cara. É o que eu falo pra todo mundo. Falo assim, ó, aquele cara que você conheceu no passado não existe mais. Mudou completamente, né? Hoje eu sou outra pessoa e poucos amigos migraram nessa transição. Uma que quando eu caí, né, praticamente todos foram embora. Isso aí é. Então, para você que está passando por um momento difícil, está assistindo a gente e seus amigos te abandonaram, cara, isso aí é normal. Tá todo mundo que cai na vida. Os mais próximos normalmente são os primeiros que viram as costas. Vai ficar só os sinceros mesmo. Isso aí é com todo mundo é assim. Então não fique chateado, né? Foi um livramento, né? Às vezes Deus te derruba para dar uma limpada na sua vida ali ó, esse aqui são as pessoas que você tem que manter do seu lado e as que vão ficar, cara. Isso aí que você falou faz todo sentido, cara. Né? E você que começou a investir, né? Você estava falando comigo, pô, Fabiano, é difícil investir, cara. Porra, tem que apertar muito, né? E a gente tem que abrir mão dos prazeres presentes, imediatos, para você poder colher lá na frente. Então você vai abrir mão mesmo, 5, 6 anos da sua vida, só trabalhando, só investindo, e é difícil, cara. Mas aí fura seu pneu e acontece essa situação, você vai sair da borracharia e você vai falar assim, cara, ou você pode ficar puto, ou você pode chegar e falar assim, cara, nunca mais eu quero passar por isso. Nunca mais. E aí essas situações que Deus coloca na sua vida é o combustível para você conseguir, mano, focar no caminho, cara. É isso que eu acredito, cara. Né? Sim, é saber o que quer, né? Ainda mais nós que Com temos certeza. criança, né? Você tem a tua filha, eu tenho a minha filha é um pouco mais nova. Oi? Com certeza. É, 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 eu tenho a minha menina, um pouquinho mais nova que a sua, mas a gente quer um futuro melhor para elas, né? Eu com certeza. já vejo que meu pai fez um grande trabalho, né, de me educar, eu consegui trilhar meus caminhos e a ideia é que ela consiga alcançar voos melhores que o meu, né? Eu não quero, como você falou, eu não quero que ela fique passando raiva, como o Tec Segurança passa raiva pra caramba, né? Ficar aturando várias situações que a gente atura no dia a dia, porque a gente precisa do nosso ordenado, né? Eu não quero isso para ela, eu quero que ela tenha um futuro melhor. E conhecendo a parte dos investimentos, me abriu essa mente, né? A parte espiritual já acompanha há um longo tempo, né? Mas tudo se encaixa, cara. Você vai, pega na parte de Noé na Bíblia lá. Quanto tempo Noé demorou para fazer aquela arca? Os caras zombavam dele. Você é louco, não chove aqui. Pra que fazer um barco desse tamanho? Larga a mão de ser tonto. Mas ele sabia, ele tinha um propósito, ele sabia o que ele estava fazendo. E Com certeza. quando veio o dilúvio, só salvou ele e a família dele, né? E também é uma parte, eu acho que eu te mandei esse vídeo, ou você mandou para mim, não lembro. A parte muito interessante também que está citando Noé, né? Deus falou para ele: você e sua família podem entrar na arca. Então, se um da nossa casa tiver comunhão com Deus, ele pode salvar a família toda, né? Então, Com certeza. é uma parte muito forte também que nos prende atenção, né? E é o que eu tento viver no meu dia a dia. Erro pra caramba, mas errou, sacode a poeira e volta, né?
E a vida não pode parar. Cara, e uma coisa que eu queria passar também para a galera que tiver com problemas aí, que estiver assistindo, como, cara, que você seguir as pessoas certas pode transformar a sua vida, né? Eu sou um cara, era, né? Agora eu tô melhorando bem. Era um cara muito ansioso. Não sei você. Eu sou. Cara, eu sou muito ansioso. Tipo, eu fico me remoendo com os negócios, entendeu? E, cara, eu sou Eu muito tava ansioso pra acelerado. live agora. Hã? Eu tava ansioso pra nossa live já. Isso. E aí, cara, muitas coisas, cara, me fazem muito mal por causa dessa ansiedade. Por quê? Porque às vezes são os problemas que acontecem na nossa vida, cara. E isso, cara, eu tenho 43 anos, foi 43 anos assim. E, cara, eu não durmo, cara. Eu começo a passar mal, me dá queimação no estômago. Se eu tenho um problema ali, né, eu não consigo comer e tal. E, cara, assistindo um vídeo do Thiago Brunet, né? Mudou a minha vida, cara. O que ele fala nesse vídeo? Né? E aí a importância de você seguir ali meia dúzia de pessoas, cara, porque o cara vai batendo, 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 e sem você perceber, ele transforma a sua vida. Né? Então, ele fala o seguinte, cara, a ansiedade, cara, se você é ansioso, você não acredita em Deus. Ele já começa por aí. Porque você já está pressupondo ali que não vai ser resolvido aquele problema. Você nem sabe o que vai acontecer, né? Eu brinco muito com a minha esposa, Fabiana. Ela tem uma fé, cara, que é dela, né? Aham. Nós vai fazer tal coisa tal dia. Eu falei, mas como? Nós não tem dinheiro, nós não tem condição, e, e faz, cara. E eu não sei Então, como ficar, mas dá certo. então, e o Graças a que que, então, e o que que o Thiago falou nesse vídeo que mudou a minha vida? Ele falou assim, cara, primeiro, aquele problema que você tá, certo? Que você tá ansioso e tal, tal. Você tem como resolver? Muitas vezes não, né? Então, assim, eu tenho alguns ainda em andamento, né? Mas, cara, eu não consigo resolver, certo? Não consigo. Então, não adianta eu ficar pensando. Cara, para que eu vou ficar pensando naquela situação que não, nada que eu fizer vai mudar o resultado final daquilo. Então, cara, eu tenho que esperar o dia chegar. Deus. Piora, né? Né? Porque aí a gente come, não dorme, né? Isso, aí eu não como, não durmo e tal, e eu fico remoendo aquilo, sendo que não tem nada que eu consiga fazer para resolver. Ó, eu vou te dar um exemplo assim de uma coisa simples. Né? Eu estou mudando de empresa e tal, e aí eu precisava ir para São Paulo para poder fazer o exame e tal, e lá na Avenida Paulista. Cara, eu já comecei a pensar, falei, cara, eu vou pegar um puta trânsito na Raposo, eu vou gastar uma puta grana de combustível que eu não tenho, aí eu vou ter que, já tinham me falado que eu ia ficar o dia inteiro lá, eu ia ter que almoçar lá, falei, cara, almoçar na Paulista, eu tô fudido, eu vou ter que vender um rim pra pagar o restaurante, porque, mano, Paulista, eu tô quebrado, cara, então aqui eu tô, sabe quando você tá segurando a grana pra você conseguir, eu falei, cara, vai quebrar meu orçamento isso aí, eu vou pegar um puta trânsito, e eu fiquei uns 2 dias remoendo isso. Aí eu falei assim, porque cara, a gente tá no caminho, cara, mas você sempre tem que, puta, peraí, tô desviando. E, cara, aí eu lembrei do podcast do Thiago, falei, cara, mas se eu ficar pensando nisso, vai chegar no dia, a raposa vai ficar livre? Não vai. Cara, eu tô esquentando a cabeça com uns negócios que, independente de como eu penso, não tem como resolver, cara. Aí eu larguei mão. Eu falei, não, como? Aí sabe o que aconteceu? No dia eu saí daqui, fui até São Paulo sem trânsito nenhum, fui para Paulista, resolveu tudo de manhã, a menina me liberou antes do almoço, eu voltei para cá sem trânsito nenhum e eu almocei em casa. E Aí, aqueles 2 dias que eu fiquei remoendo, eu falei, cara, vou gastar com gasolina, fica tudo parado, eu vou ter que comer. E não aconteceu nada daquilo, cara. Aí, cara, eu vi que falei, cara, a ansiedade, cara, é uma coisa que, assim, se você que está assistindo a gente que é ansioso, se você tem um problema, cara, você tem que pensar o seguinte: esse problema eu posso resolver? Não, não posso. Então esquece, cara. Esquece, sim, entrega na mão dele. Ajoelha, ora, pede para ele e acabou, cara. Ó, essa transição minha de emprego foi a seguinte forma: a empresa fez um contato comigo e tal, e me ofereceu uma proposta, e fez o primeiro contato.
Cara, agora tudo na minha vida é assim, cara. Eu dou uma dica pra galera que estiver assistindo, eu acho que você faz isso também. Wallace, naquele dia que a empresa fez o contato, porque aonde eu não estava feliz, porque eu não estava conseguindo fazer tudo que eu tenho capacidade para fazer. Né? Eu estava me sentindo assim, cara, arrumei um emprego de estagiário, mas não estou reclamando, né? Graças a Deus, isso daí me tirou do buraco. Mas eu não podia fazer o que eu gosto de fazer, né? Que a gente gosta. Você tem o mesmo perfil que eu. E aí eu cheguei, cara, eu ajoelhei aqui na noite no quarto, eu falei assim, Deus, se essa é a porta que o Senhor está me abrindo para mim conseguir trabalhar e desempenhar o que eu gosto, eles vão cobrir o meu salário. Se não cobrir, eu sei que não é essa. No dia seguinte, a menina me ligou e me ofereceu a mesma coisa. Eu falei não. E ficamos discutindo e tal, tal. Eu falei, não. Sim, Agradeci, exato. tchau. Aí eu voltei chateado, até, mas de boa. Cheguei em casa, ajoelhei de novo e orei e falei, ó Deus, eu falei para o Senhor que se ela não cobrisse, não era a porta, então eu já sei que não era a porta e que o Senhor me abre uma nova porta. No dia seguinte, a mesma moça me ligou e cobriu a oferta. Aí eu falei, Glórias a cara, Deus, hein? essa é a porta. E aí eu tô indo. E se não for também, a gente vai para. Continua procurando. Porque eu tenho alguma coisa para fazer lá. Eu penso muito assim, entendeu? Hoje. Então, cara, essa parte de ansiedade, Wallace, eu consegui resolver assim, cara. Todo problema que acontece comigo agora, a primeira pergunta que eu faço é: cara, eu consigo resolver? Não, então eu esqueço. Simples assim, cara. Entendeu? Ah, essa conta aqui, ó, Foi o por que exemplo, aconteceu também. essa não adianta. Então, cara, eu ajoelho e falo: Deus, Eu ainda não consigo fazer isso, cara. Eu perco noite de sono por isso. Tá travando um pouco aqui pra mim. passou essa mensagem, eu vou te mandar, cara, no seu WhatsApp. Ó, depois manda o link, por favor, Fabiano, e encaminhar para outros amigos também. Vou mandar para vocês, galera. Uma galera tava entrando aqui, galera. Ó, o Renan, Francisco. Tem uma galera aqui que entrou aqui, não consegui falar com todo mundo. O instrutor Ulisses e tal, Gustavo, uma galera. Então, o Wallace, cara, uma dica que eu dou para você, então, que a gente está fazendo a live aí. Cara, começa a fazer dessa forma, cara. Você tem um problema na sua vida, uma conta para pagar, qualquer situação, cara, se a primeira pergunta que você faz, eu consigo resolver? Não, não depende de mim. Então, cara, esquece, velho. Não é que você vai esquecer e você vai virar as costas, entendeu? É assim, eu não vou perder a noite de sono, cara, porque às vezes, Wallace, Deus já tá tudo preparado, cara. A solução já tá lá, entendeu? E às vezes você vai ficar e quando a gente fica se remoendo, você não tá confiando, cara. Né? Se você ajoelhou e pediu para ele, ó, eu preciso resolver esse problema, acabou, cara, você já entregou na mão dele, já era. Se depender de você, você vai lá fazer, você vai se esforçar e tal. Mas, cara, se não depende, velho, se não depende de você, não adianta, cara. Você vai ficar se remoendo, você vai perder noite de sono, você vai ficar nervoso, você vai ter dor de estômago, como eu ficava, e não adiantava nada, cara. Chegava na hora. Ó, Sim. essa empresa aqui que eu tava, teve pessoas lá que, cara, me tiraram do fundo do poço, né? Eu devo muito a eles. E, cara, eu tava angustiado, cara.
porque eu falei, cara, eu vou ter que pedir demissão, eu não vou conseguir ficar lá muitos dias, vou ter que sair meio de imediato, vou deixar essas pessoas na mão. E eu estava muito chateado, eu estava angustiado com isso. E aí eu parei e pensei nessa pergunta. Falei, cara, vai adiantar eu estar angustiado? Vai mudar os sentimentos que eles têm por mim? Se eu, não vai, eu vou ter que sair. É fato. Eu vou pedir demissão e vou botar empresa. Não tem nada que eu possa fazer. Eu relaxei. Quando eu comuniquei os caras, sabe o que aconteceu? Todos ficaram super felizes por mim, cara. Você vai para um lugar melhor, né? Porque eu vou para um lugar melhor. Eles sabem, cara, da minha angústia, que eu estava angustiado, porque eu não tinha como mostrar o meu trabalho, porque é o sistema da empresa. E eu já tinha, né? Eles sabiam, e agora eu acho que eu vou poder fazer, cara. Então todos eles ficaram felizes. E eu, mó angustiado, super ansioso, cara, porque eu achava que os caras iam ficar puto comigo, ia ficar chateado comigo. E no fim todo mundo ficou contente por mim, cara. Aí, se eu tivesse lá uma semana lá angustiado sem dormir, passei um. Eu te dar uma gastrite só. É. Então, basicamente é isso, cara. O Wallace, cara, já deu uma hora, mano, que a gente tá conversando. É, você passa rápido, né, cara? Fabiano, um negócio que aconteceu poucos dias atrás, cara, que faz a gente pensar, né? Até falei para você também. Eu trabalho de moto, né? Trabalho em outra cidade aqui, eu vou de moto até por causa da gasolina, né? E Uhum. um acidente na pista, cara. Um menino lá, não sei certinho o que aconteceu, mas ele caiu de moto e o caminhão passou em cima dele. E eu vi, velho, eu passei bem na hora que aconteceu, um pouquinho depois da hora, mas eu ainda vi o corpo da pessoa ali. Eu falo menino porque eu imagino que era um homem, não sei nem se era homem. Uhum. Cara, isso faz a gente refletir, né? Será que a gente está vivendo certo, né? Será que a gente está fazendo o que os planos de Deus, ou será que a gente está fazendo a nossa parte nessa vida, né? Isso faz a gente refletir bastante. E aquele dia, cara, foi um dia bem, sabe, aquele dia bem bad mesmo. Puta, podia ter sido eu, né? E são situações que faz a gente pensar, né, cara? Então a gente não pode perder também as oportunidades, né? Eu creio que essa oportunidade sua aí foi planos de Deus, né? Você deve ter orado e Deus vai te honrar nesse novo emprego aí, você vai ver. A gente tem muita coisa para fazer ainda nessa vida, na questão da segurança do trabalho mesmo, que é o nosso. A gente ama, né, o que a gente faz, né? Então a Com gente tem muita certeza. coisa para fazer também. E com a parte espiritual a gente consegue trazer as pessoas mais próximas da gente. Show de bola. Wallace, qual é a mensagem final aí que você quer deixar para o pessoal aí, para a gente finalizar aqui? E depois vamos fazer outras aí, que foi muito rápido essa, velho. Qual que é a mensagem final que você quer passar para a A galera gente aí? achou que não ia dar. A gente achou que não ia dar uma hora, né? Um bate-papo e você vê, quando não tinha ensaiado nada, né? Com bate-papo e passou mais Não, rápido do que a gente pensava. duas perguntas só, hein? Só coloquei duas perguntas, hein? Imagina. Cara, para a mensagem final que eu deixo pro pessoal é saber qual é o seu objetivo, né? Seu plano, né? Eu levo minha vida assim, eu tenho um objetivo do dia, um objetivo da semana, do mês e do ano, né? Então, o que eu penso o que eu tenho que fazer hoje, o que eu penso em fazer essa semana, no mês e no ano. Então, e dividir esse objetivo, né? Veja a parte espiritual, veja a parte profissional, veja o lazer também, curte a família, né? Quem tem família, tenta curtir a família, mas divide seu tempo aí para tudo. Eu e minha esposa agora a gente conseguiu, ah, ela tá indo jogar vôlei com as meninas, eu tô conseguindo jogar minha bolinha que eu gosto, então isso aí também é uma parte que pra gente dar uma relaxada, né? Para descarregar essa carga que a gente acumula durante a semana aí, porque a segurança do trabalho não é um setor tão simples, né? O que eu deixo é isso, cara, é se planejar e executar o plano da forma que a gente pensou, mas corrigindo ele no dia a dia, né? Seja na parte espiritual, seja na parte financeira, seja na segurança do trabalho. Aconteceu alguma coisa, vai lá e replaneja o que você tinha planejado para conseguir no final do dia, no final do mês, no final do ano, executar o máximo que a gente puder desse plano. Show de bola. Galera, a mensagem que eu quero passar para vocês para a gente finalizar aqui é a seguinte: nenhuma oração fica sem resposta.
Então, se você dobrar os joelhos aí, orar aí no seu quarto aí, de coração aberto, ele vai vir. Eu sou prova disso. É, usem as pessoas que querem te derrubar, que querem te fazer mal, que estão fazendo você passar um nervoso. Usem essas pessoas a seu favor para alcançar um propósito maior, que foi o caso que eu falei aí dessas pessoas que eu uso para me manter no foco de atingir a minha liberdade financeira. E referente à ansiedade, cara, se você tá quando você começar a sentir ansiedade de um problema, para na hora e fale, cara, eu consigo resolver? Depende de mim resolver isso ou não? Não depende de mim. Não tem nada que eu consiga fazer agora. Cara, esquece. Chega à noite, ajoelha, entrega na mão dele, pede que ajuda, que ele te dê a sabedoria e os meios para você resolver. E, cara, vai dormir de cabeça tranquila, porque na maioria das vezes você está montando um cenário na sua cabeça que não vai acontecer. Isso aí é fato. Wallace, obrigado, irmão. Vou finalizar aqui. Depois eu vou colocar o link para você, para a gente poder compartilhar. Espero que ajude aí alguém que esteja em algum momento difícil, né, com essas nossas histórias reais aí, fatos reais, pessoas comuns, né? Beleza, irmão? Eu acho que a gente tem que sempre estar próximo, pronto para ajudar o próximo, né, Fabiano? Com certeza. A nossa função dá essa facilidade para a gente. A gente consegue circular toda a empresa, né? Chega. Para finalizar também, cara, tem alguma pessoa que você segue aí no Instagram que você queira comentar? Galera, ó, uma pessoa que pode mudar aí a sua vida, que você curte, só pra gente finalizar aqui. Eu gosto muito do Frei Gilson. Frei Gilson, tem no Instagram? Tem Instagram, Frei Gilson. Eu gosto muito dele. É um padre jovem ainda, e ele fala numa linguagem fácil, né? Ele faz uma live diária, todo dia de manhã ele faz uma live. E eu vejo a live dele, parece que quando eu vejo a live dele de manhãzinha, eu já vou abastecido pro trabalho, né? Eu gosto muito do Frei Gilson. E eu acho que a gente tem que tentar ajudar o próximo, né? Tentar usar da nossa profissão para fazer pessoas melhores, né? Legal. Galera, pessoas que eu sigo, assim, que eu também acho legal. Thiago Brunet, que eu já comentei com vocês, é um cara que eu sigo e até comprei o livro dele hoje para mim ler. David Leonardo, tá? Também um menino fantástico. Parte de investimentos, Thiago Nigro, Natália Arcuri, Charles Witz, Bruno Perini, né, dos sócios, né, com a Malu, e professor Baroni. Esses são os que eu mais sigo, os mais próximos, eu vejo o conteúdo deles todos os dias e, cara, tá mudando completamente minha vida aí na parte de fé. A Carol Dias também, do podcast Irmãos Dias, e os podcasts que eu tô consumindo muito porque, cara, é fantástico ali o conhecimento que você absorve com relação a escutando podcast. Então essas são as pessoas que eu sigo, mas o Frei, como que é o nome dele, Wallace? Frei Gilson. Frei Gilson, tem o padre Fábio de Mello também, gosto muito dele, top, os conteúdos dele eu gosto. Tem o pastor Cláudio Duarte também, que é de casais lá, que eu gosto também. Então assim, galera, tem várias pessoas aí que você pode seguir nas redes sociais e começar a consumir conteúdo dessas pessoas que vai mudar a sua vida aí. Wallace, obrigado, irmão. Vou finalizar aqui e... Um grande abraço e valeu mesmo. Galera, um abraço, compartilha, curte a live aí. E se você conhece alguém que está passando por um momento difícil, compartilha a live, manda uma mensagem pra gente. Wallace, qual que é o seu Instagram, cara? É o Wallace? Wallace.pereira1. Então, se você quiser seguir o Wallace também, Wallace.pereira1. E se às vezes você está passando um momento difícil, se você quiser mandar uma mensagem para mim, para ele aí, a gente vai de coração, vai bater um papo e quem sabe às vezes uma palavra amiga pode ajudar. Galera, para você que está chegando agora, tem uma galerinha entrando agora aí, eu vou finalizar aqui e vou postar o vídeo na íntegra aí aqui e no YouTube também. Falou, Wallace. Obrigado, irmão. Manda o link para mim depois que eu posto no meu Instagram também. Mando sim. Beleza, galera. Um abraço. Fiquem com Deus, hein? Fui.